Carlos Rosado Carvalho, eu estou a tentar disciplinar o meu debate. Meus senhores, aqui há 3 deputados. Estas questões são dúvidas que eu considero legítimas, as do Carlos Rosado de Carvalho, também podem ser respondidas por outros deputados, porque os 3 tiveram contacto com a lei. E o deputado Osvaldo Caculo, por sinal, ainda não usou da palavra. E eu agrego a esta preocupação mais uma questão. Há um desconhecimento da lei. A lei foi discutida no Parlamento, foi aprovada, mas não foi suficientemente divulgada e a prova disso são as questões que o Carlos está a levantar. Portanto, deputado Caculo, é uma oportunidade de usar já da palavra também. Não sei se quer entrar prestando esclarecimentos às dúvidas do Carlos Rosado de Carvalho ou falando de outras, mas nós queremos saber esta questão, vandalismo e roubo. Porque existe até, é um dado, é uma informação, um circuito que alimenta esse tipo de atos. As tais casas de peso ou de pesagem financiam informações segundo as quais recrutam jovens nos bairros para danificar postos de transformação, para destruir ou retirar cabos elétricos de cobre, que é valioso, como disse o Carlos Rosado de Carvalho, para venda. Há um circuito organizado com fim comercial, lucro. Deputado Osvaldo Caculo. Pronto, muito obrigado. Antes de saudar a forma como está a ser conduzido o debate, embora com interrupções aqui que são próprias para são inevitáveis. São inevitáveis, certo? Mas o que eu gostaria de solicitar é o seguinte, dada a pertinência que eu sinto que esta norma tem, tendo em conta que a abordagem do advogado, deputado Milonga e também o deputado Mumbica fez menção de que, de facto, ela tem algum valor. Iríamos, e já está aprovada, nós iríamos, neste debate, trazer algumas abordagens também apelativas aos ouvintes, uma abordagem que situasse devidamente os ouvintes para não seguirem esse caminho. Sim, mas nós temos dúvidas, meus senhores. Este debate para dissipar dúvidas e clarificar questões. Por exemplo, essas casas são casas de peso ou casas de pesagem? Qual é a designação? Casa de pesagem. Qual é a moldura penal para os donos dessas casas de pesagem, no quadro desta lei? Qual seria ou qual deve ser? Não, tudo depende, tal como já dissemos, tudo depende do agravamento, não é? Não, mas o artigo 21 clarifica isto. Do dano. Tudo depende do agravamento do dano causado. O artigo 21 desta lei reforça essa questão. O que é que diz o artigo 21, concretamente? Pronto, a responsabilidade de pessoas coletivas que essa lei apresenta não é para promotores de manifestação. É para essas casas, entre outras pessoas, ou seja, no ponto de vista jurídico, o conceito de pessoa não é igual do que acontece na biologia e nas ciências humanas. Pessoa pode ser física ou singular, já mesmo Sim, mas a pessoa coletiva, casa de pesagem, que paga jovens para destruir PTs, não é destruir, roubar o que lá está, porque tem cobre, tem outros metais preciosos. Qual é a pena para os proprietários dessas casas de pesagem? O artigo 21 é claro. Diz que a pessoa coletiva que praticar, promover ou facilitar qualquer dos crimes previstos na presente lei é punida com multa de até 900 dias ou com pena de dissolução, nos termos previstos na lei penal. Portanto, não percebi. O que é essa pena de dissolução? Extinção da empresa? Exatamente, da empresa. E não vai para a cadeia? Se for associação, é associação. Não, aqui é a pessoa coletiva. Quer dizer, a empresa não vai na empresa cadeia como tal. Mas a organização como tal. E o dono da empresa? O dono da empresa também tem responsabilização. Então vamos voltar ao deputado Osvaldo Caculo. Isto Caculo. também é importante dizer. Isto já está também previsto no Código Penal, aprovado em 2020. Não há nada de novo. Quem insiste a dizer que nesta lei há novidade, se calhar não está a conseguir perceber. Também. Vamos só voltar ao deputado Milonga Bernardo. Não disse, deixa eu só pegar esse ponto. Não há novidade, não há preocupação. Não, a preocupação não é só para ativista, até para militantes do MPLA. Deixa eu dar um exemplo. Na província do Bengo, a governadora, vou citar o nome, Mara Cousa, quando foi exonerada, o que fez? Levou bens públicos, ou seja, toda a mobília que fazia parte do governo provincial ou palácio provincial, ela leva. Volta a se repetir uma coisa de 2 semanas. Uma das governadoras, ou que fazia parte do governo do Kwanza Sul. Não, só tem um governador. Que era um senhor. Pode ser vice-governadora, pronto, é nessa direção. Mas isto é público também. Leva também bens públicos. Isto é vandalismo também, nos termos dessa lei. Pode ser responsabilizada por apropriar-se de um patrimônio, de um bem público, para conta própria. Então, se acharmos que estamos aqui a proteger esta lei,
porque interessa unicamente aos ativistas. Estamos enganados. Mesmo os indivíduos do MPLA, sim, mas Jaime, só um minutinho. Só um minuto. Parece contraditório. Só um minuto. Pode parecer para o doutor da interpretação que faz. Afinal somos todos vândalos, não é? Sim, não é a parte. Meus senhores, Sim. não é propriamente vandalismo, mas é roubar o direito do cidadão Osvaldo Caculo, que por sinal é deputado, de também usar da palavra. E sabe porquê que lhe roubaram mesmo a palavra? Porque estava a dizer como nós devemos falar para os nossos ouvidos. Dê só a sua opinião, é melhor. Justamente. É melhor. Estão aqui várias questões mesmo no ar. Tente dar respostas. Mas eu iria ir para as questões que o Carlos Rosado de Carvalho levantou. Fez a respeito do que é que é vandalismo, que é roubo. Que iria ser roubo e tudo mais, e como iríamos enquadrar. Eu acho que entendi que na visão do Carlos é que aquilo, o que está na lei não se trata de vandalismo, trata-se de roubo. Os exemplos, por exemplo, que foram trazidos aqui durante o debate. Mas gostaria de dizer que o vandalismo é o ato de danificar ou desfigurar, por exemplo, um bem público. E nós, o que temos estado a notar, o que esteve o principal motivo, tendo em conta o relatório de fundamentação do proponente desta norma, foi efetivamente o crescimento exponencial a nível do país, das inúmeras destruições de bens e serviços, aquilo no que o Estado fazia, do dia para a noite era vandalizado. Eu acho que é uma questão que ainda ninguém disse e que está implícita nas palavras do deputado Osvaldo Caculo. Portanto, o Carlos fala dos fins, não é? Roubo de alguma coisa para fins comerciais. Porém, pelo que eu posso entender das palavras do deputado Caculo, é que este roubo passa pela destruição. A diferença entre roubar uma viatura, como foi roubada a botija de gás do Carlos, é uma coisa, destruir a viatura para retirar alguns componentes com valor comercial é outra coisa. É dano. E o dano também está tipificado no artigo 410 a 411 do Código Penal. Mas vamos ainda voltar para o deputado Caculo. Mas é isso que quer dizer. Uma coisa é reter. Eu vou roubar a sua viatura. É um roubo. Apontei-lhe uma pistola à cabeça, não faço isso, hipoteticamente, e levei a viatura. Outra coisa é eu destruir a sua viatura, preciso de alguns componentes da viatura. Há diferença? Não, é praticamente nesse sentido que eu estava a caminhar. Porque podemos olhar aqui, por exemplo, na retirada das travessas da linha férrea. O vândalo, ou ele destruiu e depois foi vender. Vai retirar para ir comercializar, mas danificou um bem público que vai dificultar a circulação, por exemplo, do comboio naquela linha. Há um caso que ocorreu no Namibe, por exemplo. Vandalizou-se as comunicações, foram vandalizadas as comunicações, que iriam comunicar que um comboio vem, o outro regressa. E houve um acidente. E houve um acidente, por exemplo. Então, isso causa, por si só, danos avultados ao Estado. E as molduras penais, tal como disse aqui o nosso advogado, previstas no Código Penal, eram muito diminutas. Por si só, a pessoa dizia, bom, eu posso danificar uma cabine elétrica, o valor que eu retiro de lá, posso ficar na cadeia uns 2 anos e pouco e depois sair, eu terei ainda dinheiro para mais além. Então esta lei também vem desencorajar esta prática. Vamos só tentar esgotar essa questão com uma pergunta muito simples. Carlos Rosado de Carvalho, esta explicação do deputado Caculo... não me satisfaz. Não satisfaz? Não, nem poderia. Portanto, quando me roubam a botija... Eu peço desculpa, eu não sou jurista. Se estivéssemos num julgamento, a gente tinha que fazer distinção entre furto e roubo, mas aqui, enfim, o que eu estou a dizer, todos nós nos entendemos. E, portanto, então, é o seguinte, quando o governo não faz a manutenção aqui do Nova Vida, permitindo a degradação dos bens públicos, isto é o quê? É vandalismo. É o quê, senhor deputado? Senhor deputado, o que é que se passa aqui no Nova Vida? Estão as estradas todas destruídas por omissão, porque não fazem manutenção deste coisa. E destrói o meu carro, que eu ando aqui todos os dias. Isto é o quê? Deputado Osvaldo Caculo. Sim. Não é para responder, né? Porque temos de sair deste imbróglio. Vamos avançar. Uma coisa é a responsabilidade do Estado em fazer essa manutenção. Milonga, deixa o seu colega falar. Uma coisa é
a responsabilidade do Estado de fazer essa manutenção enquanto agente público. Quando havia dinheiro, quando há dinheiro para fazer essas coisas, e o dinheiro é descaminhado, não é? Posso terminar? Saque é vandalismo. Posso terminar? Uma coisa é o Estado fazer a manutenção enquanto agente público, não é? Uma coisa é o Estado fazer essa manutenção. Fazer ou não fazer? Fazer esta manutenção, desde que haja disponibilidade financeira, é óbvio. O Estado tem a obrigatoriedade de fazer. E quando não faz por limites financeiros, isso não deve ser considerado algum, ou seja, por insuficiência financeira, isso nem deve ser considerado algum vândalo. Eu posso dizer, o que nós sabemos é que em muitos casos existe até verba financeira e é desviada essa verba. Nós estamos a falar de desvios de bens públicos. Só um minuto. O deputado Bombica está a pedir um ponto de ordem. Ponto de ordem é mesmo um minuto. Não. Tem problema. A pedir era bem palavra. Não, ordem não, então vamos só Carlos Rosado e Oswaldo Gaculo. Eu só gostaria de... A sua explicação não convence o Carlos. Carlos, essa é a explicação. Vamos chegar por aí. Concordamos em discordar. O Carlos Rosado fica com a sua opinião. Um minuto, Milonga Bernardo. Também aqui, isto não é uma confraria para chegarmos todos a acordo. Aqui é um ato de liberdade para cada um expressar a sua ideia. O Carlos não está de acordo. Ok? Vamos só esperar que o deputado Oswaldo Gaculo conclua nesta questão específica, porque eu gostaria que explicassem a diferença que existe. O Jaime estava a querer adiantar alguma coisa, mas eu preferia que o deputado Gaculo concluísse, que me explicassem a diferença que existe entre eu roubar a sua viatura e levar para o meu benefício, é um crime previsto e punível no Código Penal. Outra é eu destruir a sua viatura para retirar alguns componentes valiosos para fins comerciais. Se isto seria suficiente com o Código Penal vigente ou justifica a existência de uma lei específica do vandalismo dos crimes dos bens públicos. Eu queria saber dessa questão. Eu penso que fez bem a questão e aqui o que nós podemos aferir, o que nós podemos trazer como pano de fundo sobre o agravamento dessas penas é a questão relacionada com o desencorajamento da prática desta ação. E aqui parece que o Alves Fernandes olhou aqui na anotação que estava a fazer. Eu entendo que quer sejam os partidos políticos, quer sejam as associações, as igrejas, e todos os entes que de facto querem ver Angola a crescer cada dia que passa, devíamos todos nos apegar na divulgação, na contínua divulgação desta norma. Vou só acrescentar mais um dado. Há dias, 3 cidadãos estrangeiros, 2 nigerianos e 1 ganense, foram apanhados em flagrante a tentar desviar um navio, um pavilhão de bandeira angolana. Estão detidos, vão ser julgados e devidamente condenados de acordo com a lei. Se eles estivessem a destruir o barco, é um bem público, aquele é patrimônio do Estado angolano, aquele navio, se eles estivessem a destruir para retirar algumas peças para vender, o crime seria maior, ou melhor, a moldura penal seria maior? Seria vandalismo, eles estariam já... E se eles levassem o barco consigo e levassem para a Nigéria ou para o Ghana? Estaríamos no caso que o Carlos fez menção. Sim, mas qual é a resposta? Então, vamos supor. Se eles tivessem consumado o ato de retirar o navio de Cacoaco, onde estava atracado, para o destino que eles quisessem dar, seria um crime, não é? De uma natureza. E se eles fossem apanhados apenas a retirar alguns componentes do navio para posterior venda, como é que seria isso? Essa pergunta está mesmo no ar. Aqui a avaliação. Deixa só situar. Desculpa, avaliação do dano. Não, deixa só situar, faz favor. Vandalismo é destruição ou saque. Vandalismo é isto. Agora, quando há valor econômico, conforme o professor Carlos Rosado fez menção, é mesmo roubo ou furto. Sim, mas havia questão de meus senhores, eu pergunto. Os danos também podem ser os danos decorrentes do roubo ou furto justificam ou não a existência desta lei?
Fernando. Mumbica. Permita só um minuto. Não, só um minuto. Agora o minuto é mesmo para o deputado Mumbica. Até porque o deputado está a reclamar porque tem desvantagem. Né? Há 2 deputados do MPLA e apenas um da UDITA. Mas era importante também dizer que eu já estive cá nesta rádio, só para fazer justiça, a rádio MFM. Sim, também o Milonga já esteve cá sozinho com 2 deputados da UNITA. Sim. Não, isto é normal, Apenas é para que os senhores também deixassem mesmo o deputado Faustino Mumbica falar. A MFM é livre, é uma rádio livre. Ou estão 2 do MPLA, já estiveram 2 da UNITA. Ao contrário das outras. Aliás, meus senhores, caros convidados, o Joaquim Jaime já cá está, ainda não usou da palavra, mas já que estamos nesta troca de galhardetes em torno dos conceitos, quer etimológicos, quer jurídicos, vamos só responder esta pergunta que o vosso anfitrião, o vosso moderador está a fazer. 3 cidadãos estrangeiros foram apanhados em flagrante a tentar roubar um navio angolano, propriedade do Estado angolano. Estão presos e vão ser julgados de acordo com o Código Penal. Se eles fossem apanhados a destruir o barco, a partir o barco para levar componentes, seriam julgados hoje com base nesta lei. Exatamente. É esta questão que eu quero que clarifique. Bem, é simples, né? O meu entendimento é: nós podemos ter vandalismo sem fins econômicos. Okay? Podemos ter isso. Assim como também podemos ter furto, roubo para fins econômicos sem necessariamente haver vandalismo. Agora, a questão tal como se coloca, o maior problema é que toda essa confusão surge, e eu volto nessa questão, é que procura-se resolver problemas da governação que resultam, em certa maneira, da incapacidade do executivo em solucionar esses problemas por via das leis. Ou seja, está-se a utilizar o campo da legislação para resolver problemas que a governação não consegue. Porque, assim, essa questão que nós estamos aqui a colocar é tão complexa, por isso é que nós dissemos desde o princípio que é importante nós olharmos para a questão da responsabilização. Nós, o Rosado fez um exemplo, creio, do Nova Vida, mas nós poderíamos olhar para a questão dos estádios de futebol, nós poderíamos olhar para a questão da rede de supermercados, Nosso Super, uma gama de exemplos. Nós podemos olhar para alguns hospitais pelo país que foram inaugurados com equipamentos novos e que às tantas os equipamentos desaparecem, mas não há força de nada, as portas bem fechadinhas, etc, etc. Portanto, o que é que se põe aqui? O que se põe aqui é que, de facto, nós precisamos olhar para esta lei, ok? E na lógica de tudo que eu acabei de dizer, acaba por suscitar mais suspeitas do que outra coisa, porque, na verdade, se houvesse um bom desempenho na governação, se calhar até muitas das leis seriam dispensadas. E aqui, quando eu falo de bom desempenho da governação, estou-me a referir, inclusive, na aplicação eficaz e eficiente das leis que já existem. Porque me parece que a tendência é sempre essa. Há um problema de fórum econômico, social, etc, etc. A primeira preocupação do Executivo é produzir uma lei. Okay? Não há preocupação em saber se os mecanismos existentes estão a ser eficazes, estão a ser eficientes. Não, a primeira preocupação é produzir uma lei. Por isso é que eu penso que nós hoje olhamos para um fenômeno que de facto chama a atenção, mas que é um fenômeno que acontece mais na perspectiva comercial, para dar vazão à questão do desemprego, à questão da fome, à questão da pobreza, que não justifica, no nosso entender, mas tem de ser encarada como uma questão real que resulta, de facto, desta condição. Muito bem. Porque quem está a roubar um fusível, quem está a ir vender imediatamente. Vai para o PEV. Okay? E tem mais. Em muitos dos casos, nem são pessoas adultas. Nós encontramos crianças, okay? Nesse processo. E você pergunta para quem vou vender no Mamadou Fulano. É porque não é para comprar o pão para levar em casa. Sim.